A real é que o Bolsonaro só foi pra frente porque só fala de Deus, isso, aquilo, mas que o brasileiro só entende palavra-chave. Cara, o. Ó, eu acredito, mano, isso aqui é um hot take firme, tá? Eu acredito, de verdade, o maior bullshit, o maior bullshit de todos sobre. É só para encerrar o assunto com chave de ouro, tá? A parada da família tradicional brasileira. A palavra da família tradicional brasileira, que os caras, mano, briga tanto e etc. Na cabeça, né, desses caras, parece que é tipo assim: Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, família em primeiro lugar. Aí tu vai ver, 90% dos caras acham que a família tradicional é o quê? É o cara trair a mulher, ela ficar quieta, porque a mulher, ela tá lá pra cozinhar pro cara, pra ficar de boa, aceitando tudo que o homem faz e por aí vai. Mano, juro por Deus, não me entra na cabeça que, tipo, esses caras que são os caras que defendem a família tradicional brasileira não é os caras que já casaram 18 vezes, querem botar chifre na mulher e os caralho. Qualquer coisa é melhor que a esquerda e não tem nada que refute isso. Pagar impostos para manter quem tem 25 filhos e não quer trabalhar, me poupe. Capitalismo é um sistema falho, mas não deixa de ser melhor que a esquerda comunista. Cara, provavelmente esse dinheiro nem tá chegando nesse pessoal que tem filho e não quer trabalhar. Algum político já pegou, comprou um terno novo, foi no escândalo, derrubou 15 puta. Fica tranquilo, mano. Tipo, esse dinheiro nem chega lá, fica de boa. Você tá, tipo, pensando muito que, tá ligado? É os anti-casamento gay. Moleque, eu nunca entendi por que os caras são tão preocupados com o cu dos outros. Isso é uma parada que, tipo, não faz sentido. O cara. Você diz isso e votou no Lula, o maior bandido da história desse país. E Edson Lula, na entrevista, disse que fez 186 milhões de casas. Caralho, verdade, mano. Verdade, o cara é um bandido mesmo. No socialismo, você vai receber um salário mínimo igual a gente. Pô, se eu conseguir comprar alguma coisa com salário mínimo, eu tô feliz, né? Você consegue comprar alguma coisa com seu salário? Se for pra você estar mais feliz, é o que importa. O único país que tem um ex-presidiário na presidência e que não sei o quê. Faz o L, porra. Faz o L, faz o L, vai. Faz o fucking L. Tu fez o L? Sustenta, pô. Sustenta o L agora. Ah, mano, daqui 4 anos. Pra te complementar, Bolsonaro, Dilma, FHC, Collor, etc. são todos farinhas do mesmo saco. Você acha que os caras que não cortam um único próprio privilégio de vir falar de família ou de acabar com a fome realmente acreditam e lutam por isso? É muita ilusão. Mad Joker. Eu vou terminando, tá? Terminando o hot take aqui da noite. Ó, contanto que as pessoas possam ter a liberdade delas de ser gays e se casar e as pessoas não odiarem elas na rua. Contanto que as pessoas possam ter um trabalho para elas poderem comprar as coisas dela em paz. Contanto que as pessoas possam simplesmente viver em paz. Não estou falando que, meu Deus, com o Lula ganho 5 mil, sem o Lula R$ 1.000. Não. Contanto que se o Lula perder na próxima eleição, ninguém fecha a porra das estradas e aí fale pra eu aguardar 72 horas. Irmão, sinceramente, foda-se, brother. Pra mim, desde que eu sou streamer lá atrás, não mudou nada o país. A minha situação, ela continua melhorando de qualquer forma. Porque eu ganho em dólar, patriota.
E a dura realidade é que, tipo, eu vivo num país, num 5-1 aqui, num 4-1. Eu não quero que o país vá pro buraco pra eu ganhar mais ou etc. Mas eu vivo uma vida muito boa, independente de quem tá lá. Eu quero que você, que tá mais fudido aí, tenha mais oportunidade. Só isso. Se pra você tá melhor com o Lula, vá lá e vote no Lula. Se pra você tá melhor com o Bolsonaro, o que eu, né, sei lá, acho difícil, porque nem ambos, meu Deus do céu, mas pelo menos, enfim, dá-lhe, irmão. Quanto que tá a gasolina aí pra nós saber? R$7, R$20? Você acha que com o comunismo você vai ter liberdade? Que comunismo, cara? Que comunismo? Sem brincadeira, de verdade. De verdade, que comunismo? Tu tá achando que, tipo assim, mano, cadê a proposta de, tipo assim, mano... Moleque, de onde que você... Não, de verdade, de onde que vocês saíram, moleque? Que buraco é esse, cara? Mano, Mano, meu Deus do céu, cara. Vamos, mano, a ideia... Mano, comunismo... Vamos aqui, comunismo explicado em 1 minuto. Vamos ver aqui. O que é o comunismo? Quer que desenhe? Vamos mapa mental. Vamos assistir um vídeo de 7 minutos. E aí, meu povo? Tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer que Desenhe. Eu sou a Natália Souza, do time de História do Descomplica, e aqui nós construímos mapas mentais juntos para você dominar qualquer matéria. Bora lá? Mas antes de embarcarmos nessa jornada, na descrição tem um link para o mapa completo disponível para download. Cara, tá vai, bem? Carla, me manda aí um vídeo, porque também tá parecendo que você agora quer me mandar o conteúdo certo. Fala aí, Carla, vai, fala aí, pelo amor de Deus, sério mesmo. Ian Neves, eu enviei um link. Kim Kataguri. Olha lá, vamos ver o vídeo. Eu queria que a gente fizesse o resgate de quem ainda tá nessa... Esse cara aqui? Ah, não, Carlos. Não. Não, boa noite. Aí é brincadeira. Esse maluco, Deus que me perdoe, é o maior doente mental que eu já escutei na minha vida. Eu vou, mano, eu vou sair legal, depois que eu escutar esse cara. Pô, qualquer hora vai surgir no bar esse juro. papo do que é comunismo aí, entendeu? Eu tô querendo... Vamos lá. A gente precisa de um corte. O cara vê o maluquinho assim e fala, e aí, então você é comunista? E aí você... Duvido, fala as 10 bandas aqui. Não, tô zoando. Fala 10 episódios que você gostou, sei lá. Não, comunismo, vamos lá, né? O comunismo ele foi teorizado da maneira como a gente expõe pela primeira vez pelo Marx, né? E o que o Marx traz de novo? Ele traz a perspectiva de classes e ele dá a agência revolucionária para a classe trabalhadora. O que nós almejamos? A tomada do Estado pela classe trabalhadora, a destruição do Estado burguês e a reconstrução de um Estado trabalhador, que vai, como eu falei, utilizar do aparato estatal para extinguir a burguesia como classe. Isso não é extinção física, é extinção como classe, da posição de classes, né? E, ao fim, extinguir a propriedade privada e o Estado. É isso. Nós acreditamos que é necessário uma etapa intermediária na qual o Estado ainda exista e que seja um Estado gerido pela classe trabalhadora, e mesmo que a burguesia seja extinta no país no qual a revolução aconteceu, é necessário que o Estado continue existindo porque a burguesia ainda existe fora dele. Então uma pergunta que surge muito: por que na União Soviética ainda existia Estado, sendo que a burguesia não existia? Porque a União Soviética estava cercada de Estados imperialistas. Então o Estado precisava continuar existindo para gerenciar a economia e guiar para a defesa pessoal. Inclusive o grande foco da União Soviética foi indústria pesada, porque eles sabiam que eles iam ser invadidos cedo ou tarde. Então é por isso que o Estado continua existindo mesmo em sociedades que não têm mais burguesia, como a Coreia, como Cuba já teve, agora tem pequena burguesia agora, como a União Soviética teve. É isso que a gente almeja, né? O comunismo já aconteceu? Não. Não. Então não adianta a gente falar, desculpa, eu engasguei. Opa, surgiu uma água aqui. Olha aí, Preciso de uma aí. pastilha. O comunismo já aconteceu? Não. Nós tivemos experiências socialistas.
O comunismo seria o estágio final, certo? O socialismo É onde a gente seria quer chegar, o exato. intermediário. E aí a questão é, sempre falam que o comunismo não aconteceu. A gente nunca achou que ia acontecer rápido, tá? O comunismo é um processo que só pode acontecer mediante a vários países e várias nações se tornarem socialistas. Porque enquanto continuar existindo o imperialismo, não dá pra gente extinguir o Estado, porque senão a gente fica muito vulnerável ao, Sim. ao E volta imperialismo. no que você falou, né? A partir da organização também da classe trabalhadora e todo mundo junto em prol da parada. E isso é uma coisa importantíssima. Quando a gente fala em gestão do Estado pela classe trabalhadora, isso não é figura de linguagem, tá? Os países socialistas têm mecanismos de democracia direta que a gente nem sonha. Como é que é a democracia brasileira? Democracia brasileira. Você pode ter ingerência no Estado, Load? Qual que é a sua atuação sob a gestão pública? Ali, não faço ideia. Você pode votar. O que mais? É só... Só. E eu nem posso. E se eu me recuso, eu ainda pago uma multa. Não, e não só. Você pode votar. E aí Pô, os caras ainda cobram, mano. Os caras da cobra é foda, né? Te cobra pra votar. E pior, nessa disputa, é mais visto pela classe trabalhadora quem tem dinheiro. Sim. Ou seja, é uma disputa desigual. Quem tem o poder econômico fica na frente. Sim. Então que democracia é essa? Democracia é pra quem tá em cima. Pois é. Exatamente. Nós temos alguns mecanismos de democracia direta, digamos assim. Referendos, por exemplo, plebiscitos. Sabe quando foi o último referendo? 2005. Caralho. Faz quantos anos? 17 anos que não tem referendo no Brasil. Foi o referendo do desarmamento. Lembro. Gente, os países socialistas têm mecanismos de democracia direta de verdade, sabe? Então, por que a União Soviética se chamava União Soviética? Porque ela era baseada nos sovietes. Soviete significa conselho em russo. Já em 1905, bem antes da Revolução, a Revolução foi em 17, né? Em 1905, surge espontaneamente os sovietes, né? Um dos primeiros acho que foi em Moscou, mas um dos maiores é em São Petersburgo, que eram conselhos de fábrica para gerenciar os interesses da própria classe. Quando a Revolução acontece, os sovietes se tornam o pilar da democracia popular. Então nós temos sovietes locais que elegem os seus líderes e têm autogestão. Esse soviete local elegia um delegado que ia pro regional. O do regional elegia delegados que iam até o Supremo, que é o Soviete Supremo. As demandas vinham da classe de baixo para cima mesmo, tá? E esse modelo soviético, por isso que as outras repúblicas eram SSR, né? Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque era esse modelo de democracia direta. E outra coisa, quando você se tornava um deputado, por exemplo, você não deixava de trabalhar. Você vivia do seu trabalho. Na Coreia é assim, você vira deputado, se você é varredor de rua e vira deputado, você continua varrendo rua, você vive do seu trabalho, porque é importante que a classe que gerencia ainda seja a mesma classe que trabalha. Sim. Ter essa aproximação entre o Para, executivo. papo reto. Aqui eu vou ter que concordar com esse cara. Nesse quesito, eu tenho que concordar com esse cara. Porra, o cara no Brasil ele entra na política pra ficar na mamata e não fazer nada. Essa é a verdade. Isso aqui ele não tá errado. Pô, se um cara que trabalha no teu trampo, ele fosse político e ele continuasse no teu trampo se fudendo, com certeza ele ia lutar pelos direitos dele porque ele tá se fudendo que nem tu. Tá errado? Tá ligado, no caso? Tipo, é verdade. Se o cara, tipo, ele tá se fudendo que nem tu tá se fudendo, ele ia correr atrás. Pô, é muito difícil um político lutar pela educação porque nenhum filho dele estuda em escola pública. O cara não tá nem aí pro hospital público porque ele usa a porra do Einstein. Então, tipo assim, obviamente que você não vai lutar pelo que não é sua realidade. Por que eu não tô nem aí pro salário mínimo que vocês recebem? Porque eu não recebo um salário mínimo. Brincar. Legislativo é importante, sabe? Isso são coisas que a gente Nossa, não sonha. Isso que você falou é muito louco, porque no Brasil, pelo menos o que eu imagino, a galera vê até como uma De ascensão social. É, Exato. tipo, pô, Pois vou é. me eleger a deputado, não vou mais trabalhar com nada. E virou E não é meu- profundamente problemático, não. É uma discussão nova, mas é. Os caras sempre fazem bom carreira na destacar. política, As true. pessoas, por exemplo, que estão administrando a saúde pública não vão usar o SUS. As pessoas que vão falar, falar sobre medidas ali da educação não vão usar a escola pública. Então é meio Caralho, é isso? True, ó. Cauê é inteligente também que nem eu, viu? estranho mesmo esse distanciamento. E a gente tem que ter medidas para impedir o carreirismo. Impedir políticos de carreira. Sim. Porque os políticos têm que ser a própria classe trabalhadora. Quem gerencia o Estado tem que ser quem trabalha.
E isso, os mecanismos... Não quer dizer que a União Soviética não teve seríssimos problemas com isso no futuro, mas esse modelo foi aplicado... Enfim, 70 anos de história, gente. Não dá pra gente falar... quando pergunta, explica a União Soviética. Qual? Né? Porque é muito longa, passou por várias etapas e tal. Mas é um tipo de democracia direta, um tipo de ingerência no Estado que a gente nem sonha. E são... A maior parte das pessoas que... outra pergunta que surge muito. Mas como que tem democracia se tem partido único? Né? Primeiro, um partido comunista não é um partido como a gente conhece, tá? Certo. Inclusive a gente chama de partido de novo tipo. O partido leninista, partidos comunistas a gente fala de partidos leninistas, não são partidos para disputar eleições. Partidos leninistas, partidos comunistas são partidos para organizar a classe trabalhadora, para fazer a revolução e manter a revolução. Eles têm outra função, é completamente diferente. Nos países socialistas... Entendi, o partido, ele ao invés de estar por trás de um político, ele é tipo um clã. O partido, ele é uma guilda que organiza a galera da guild. Saquei. A maior parte das pessoas que se elege são independentes. Isso é, inclusive, na própria Coreia Popular, uma das grandes mentiras. Olha o que eu disse. Calma aí, olha o que eu disse ali em cima. Uma coisa importante, quando ele diz a extinção da propriedade privada é a propriedade privada dos meios de produção. Não significa que você não vai ter suas coisas, mas os meios onde as coisas são produzidas não seriam privados, impossibilitando que a burguesia controle. Então quer dizer que ao invés da gente ter uma Havan, a gente teria uma Havaianos, que é um produtor de chinelos organizado pelo Zequinha. Entendi, saquei. Pra mim que não sou dono da Havan, legal. Pro velho da Havan, deve uma merda, né? Óbvio que o cara não vai querer. Mas faz sentido. Só tem um partido, tem 3. Número 1. Que vamos. assim, fazendo as contas rápido, um a mais que os Estados Unidos, né? Pois Então, né? assim, vamos lá, né? Só é. se a gente for usar esse crivo, já tá errado, né? Não é partido único. Número 2, a maior parte das pessoas que se candidata é independente. Por quê? São pessoas que trabalham, que fazem parte dos conselhos locais, representam a sua classe e são eleitas para ir para os conselhos regionais e tal, e assim sucessivamente. Sim. China, mesma coisa. A China é governada por um partido único. Não é. A China tem vários, tem mais de uma dezena de partidos. E também tem a possibilidade de você se candidatar sendo independente. Inclusive, a China tem até partido liberal, tá, gente? Olha aí. Tem partido novo. Novo é diferente, é top, é moderno. Na China tem, e tem gente assim, com representatividade na Câmara. Tem, tá? O liberal é tipo Ford Truck, né, mano? Os caras tá... É tipo iogurteria, né? É, Você vai lá, mano. Paleteria paleta mexicana, pois é. Paleteria. A China, ela tem uma organização, acho que um pouco mais, não sei se complexa, mas existe ainda na China propriedade privada, Existe. liberais, até burguesia. Existe. Assim. A China é o grande debate dentre socialistas, né? Inclusive, mesmo nos partidos comunistas brasileiros, existe uma divergência acerca de como a gente compreende o fenômeno chinês. Então, não tem unanimidade. Isso é a primeira coisa que a gente tem que dizer, né? A China tem gente... Vou apresentar os quadros, né? Tem gente que diz que a China é uma experiência socialista, nova, específica. Às vezes se fala de socialismo com características chinesas, né? Que é um tipo específico de socialismo. E a gente pode falar o que é socialismo pra gente complexificar isso. Legal. Existe gente que fala que a China é uma experiência sui generis, sabe? Uma experiência específica. A China é a China. A China é a China. E tem gente que diz que a China é capitalista e imperialista. Certo. Inclusive. Caraca. E, na boa, eu vou falar o seguinte. Todo mundo tem bons argumentos. Sério. Porque a China é um fenômeno extremamente complexo. Extremamente complexo. E aí a questão é, a China é socialista? A gente tem que começar do ponto de partida de o que é socialismo. Que é o socialismo. E aí a grande questão é, o Marx era um materialista. Ele só analisava a realidade a partir da realidade em si. Ele nunca projetava. Isso é uma coisa importante de eu falar. Muitas pessoas se afastam do comunismo dizendo, eu acho utópico. Eu acho idealista. Gente, o comunismo, o marxismo, inclusive, surge como um combate a utopismos. Como um combate a idealismos. Por isso que vocês nunca vão ver uma lista de como é uma sociedade comunista, de como é uma sociedade socialista. Porque o Marx, ele não está projetando nada. Ele não está idealizando. Se a gente falar, quantas marcas de maionese vai ter no socialismo? Isso é idealismo, a gente não tem como saber. Isso depende da nossa materialidade. E aí fica muito difícil determinar, com palavras muito claras, o que é socialismo. Mas a gente pode dar alguns alicerces. Primeiro, Vida de inseto.
Número 1, vida de inseto. Né? Número 2, fuga das galinhas. Parece vida de inseto, é socialismo. Não, primeiro, a classe trabalhadora tem que estar no poder. Exatamente. Segundo, nós temos que ter a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é exatamente utilizar o Estado para o seu aparato de violência específica de classes que eu falei. Sim. Ah, mas essa palavra ditadura não é uma coisa que é um contrassenso? Então, ditadura e democracia são duas faces da mesma moeda, tá, gente? Por quê? Se tem democracia para uns, tem ditadura para outros. Por quê? Porque o Estado é um aparato de violência. Então, se tem democracia para a burguesia, tem ditadura para quem tá embaixo. Sim. Quem mora em periferia sabe muito bem que democracia no Brasil é uma falácia. E é por isso que o papinho de liberalismo é canalha, porque você vai liberar pra quem especificamente? Você é Então, liberal? Libera aí pra Isso nós. é uma coisa. É liberal? Libera o Rick, lá vem o Eita! Não, ó, gente, uma coisa que eu vou falar que é importante a respeito dessa ideologia liberal. Quando os liberais falam em liberdade, eles estão falando de liberdade de usufruto da propriedade privada, tá? Se você não tem propriedade privada, ou seja, você que tá me vendo, você não tem, tá? Ah, mas não, você não tem. Você não sabe do que... A gente não tá falando do seu Corsa, a gente não tá falando da sua casa, tá? É que você paga aluguel. Mas não necessariamente, Não, mesmo né? se você tem a sua casa, não é disso que a gente tá falando, porque a gente tá falando de propriedade dos meios de produção. Sim, A gente tá falando de fábrica, de latifúndio. A gente tá falando de rentistas que são donos de vários imóveis e que usam isso pra rentista, pra renda mesmo. Sim. Que vivem do aluguel. Então quer dizer que, por exemplo, eu não poderia. Cara, é muito difícil pensar, tá ligado? Uma sociedade onde, tipo, como diabos. Pô, mano, ó, sei lá, é muito difícil. É uma ideia. Mano, essa porra é uma ideia de, tipo, você tem que estar com a mente muito aberta, tá ligado? Pra ver o bagulho acontecer. Tipo, quando ele fala que, tipo assim, eles não conseguem dar uma receita de bolo e não conseguem projetar nada, pra mim isso é absurdo. Porque, tipo, eu não consigo imaginar nada que você consiga fazer sem projetar. Nada. Saca? Tipo, é um assunto a ser estudado, mas é tipo assim, como diabos você vai fazer algo acontecer sem ter um passo a passo de como chegar no produto final não, mas no starting point, saca? Tipo, por exemplo, eu quero, sei lá, hoje em dia fundar uma empresa. O que eu preciso fazer para fundar uma empresa? Eu preciso pegar o que a minha empresa vai ser, eu preciso, sei lá, chegar no corretor, pedir para ele fazer uma parada e aí ele vai abrir a empresa para mim, blá blá blá, etc. Porque você é ignorante ainda, mano. É materialismo hegeliano que o Marx usou. Cara, mas justamente você só vê quando acontece, mas não tem como ver porque não acontece. Quando a pessoa fala em liberdade, quando os liberais já falavam em liberdade, lá no começo do liberalismo, eles estão falando de liberdade de usufruto da propriedade privada. Inclusive, por que os primeiros teóricos do liberalismo falavam em liberdade e eram contra a abolição da escravatura? Porque o escravo era propriedade privada. Propriedade. O que era propriedade privada na época da escravidão? O escravo. O escravo. E aí, liberdade para eles é sinônimo de usufruto da propriedade privada. Para eles, ser antiliberal, para eles cercear a liberdade, era abolir a escravidão. Olha que porque bizarro. ia tirar a liberdade deles de usufruir da propriedade. Exato. Ué, eu comprei esse escravo, ele é meu. Ele é meu. Exato. E aí vocês entendem como a lógica se encaixa? Uhum. E aí, o que eu tava falando antes disso? Sobre comunismo? Socialismo. A gente tava começando, fundamentando, tentando definir Socialismo, isso. alicerces. Eu já falei, acho que foi aqui dessa letra show uma vez, como eu aprendi um pouco do comunismo e socialismo com meu pai e minha mãe, quando tiraram uma favelinha da casa e a gente teve que dividir a nossa casa com essa galera, porque a gente tinha mais espaço, então a gente, sabe, falou, não, vem pra cá com a gente. Então a gente sempre aprendeu a compartilhar. Eu até achei legal que você começou falando isso, né? O comunismo, a gente não enxerga ninguém como concorrente. A gente tá trabalhando pra chegar junto. Isso é uma parada foda. Nós enxergarmos a sociedade de maneira cooperativa, a gente tem uma capacidade de organização e produtividade muito maior. Sim. Inclusive, os dois maiores saltos de produtividade da história foram União Soviética e China. Olha só que coincidência, né? Pois A União Soviética saiu do arado de madeira e lançou o homem pro espaço em 30 anos. Olha aí. E isso por quê? Porque é uma nova sociedade que pensa a produção de outra forma. A China, que aliás, desculpa te interromper, Imagina. anteontem, comemorou porque superou a expectativa de vida dos Estados Unidos. O país mais populoso do planeta. E se você olha o gráfico, cara, a expectativa de vida americana nas últimas décadas, sabe, é quase que uma constante, e a expectativa de vida chinesa, ó,
E acaba de ultrapassar nessa última Eu dou um dado pra vocês. Em Cara, 1945... mas como é que a expectativa de vida da China é tão... Tipo, isso, mano... Cara, isso aqui é um assunto que eu tenho que... Eu não posso ver um vídeo e tirar uma... Mano, eu tenho que assistir, tipo... 1.500 documentários e não sei o que, blá blá blá. Mano, é muito complicado. Esse é um assunto que é muito difícil. Querendo ou não, a China tirou 800 milhões da pobreza desde 1970. Era o país mais pobre do mundo antes da Revolução. Cara, mas o que fez isso dar tão certo? Tipo, o que fez a China dar tão certo? São quantos passos? Quem foi o cabeça do bagulho, saca? Isso é foda, saca? League of Legends. Foi o Mao Tse-tung. Ele não sabe que o Mao Tse-tung matou... Não, eu tô ligado. Quando rolou a Revolução, a expectativa de vida média do chinês era 35 anos. Quando Mao Tse-tung morre, é 70. Só uma nova sociedade consegue dar esse salto. A China era o país mais pobre do mundo e mais populoso. A China tava num estado... E aí, por isso que é uma coisa importante a gente dizer. Quando dizem que o socialismo matou milhões, a gente precisa dizer o quanto o socialismo salvou, de verdade. Sim. O socialismo salvou milhares e milhões de vidas do legado do capitalismo. Porque a China é o maior exemplo disso. Gente, você tirar um país de 35 anos de média de expectativa de vida e entregar com 70, quantas vidas não foram salvas? Pois é. Exatamente. Porque essa mortandade era porque a China era uma colônia. O período anterior da Revolução eles chamam de 100 anos de vergonha. O século da vergonha, né? O século da humilhação, desculpa. Eles chamam de século da humilhação. Pior é que a Porque China, a partir da Guerra do não Ópio... demora muito até esses malucos virar a maior potência do mundo. Tipo assim... A China vira uma Já é, né, eu acho, inclusive mas... da Rússia, não, tipo... da própria Rússia Imperial. E do Japão, e da Inglaterra, e da França, e da Alemanha. A única coisa que, tipo, segura um pouquinho a dominância absurda da China é a força que o dólar tem. Porque se o dólar não tivesse tanta força, a China teria uma dominância, tipo assim... Sua opinião pra gente, você prefere o socialismo ou o capitalismo? O cara ganha em dólar, o que você acha? Cara, é o que eu falei. É difícil pra mim pensar de outro jeito, porque eu vivo da mesma forma há muito tempo, entendeu? Tipo, eu não tenho que preferir nada em relação ao que os outros vivem. Se eu não tenho imóvel, eu não tenho fábrica, tipo, eu não tô perdendo nada, tá ligado? Tecnicamente, meu dinheiro continuaria igual. A China é repartida em vários pedaços para ser explorada. Mas a respeito dos alicerces do socialismo, né? Então, a classe trabalhadora tem que estar no poder. Nós temos que ter a ditadura do proletariado, ou seja, tem que ter a violência específica de classes em direção à classe burguesa. E nós... Não, exatamente, a gente é condicionado a achar mais fácil o mundo acabar do que acabar o capitalismo. Sim, porque o bagulho tá tão enraizado já que você, tipo, vive ali, mano. Deixa eu te contar um segredo, tu não é burguês, tu é da classe trabalhadora. E você acha que eu penso que eu sou burguês porque... Não é possível. Pô, tu tá muito de sacanagem. Cara, eu vou te dar uma reflexão de 5 segundos, tá? Se você ganha 50, 100, 200 mil reais por mês, você não é burguês. Você continua fazendo parte da classe trabalhadora. Sabe por quê? Porque se você ganha 200 mil por mês e você vai lá e fica doente, você continua ganhando seus 200 mil por mês doente? Provavelmente não. Você não continua. Sabe quem é o true burguês? É a família que vem lá de 1800 e lá vai caralhas, tá ligado? Que tem 70 milhões de fazendas, que nem respira o mesmo ar que tu. Tu nem chegou a ver, tu nem sabe da existência dessa pessoa, tá ligado? Essas pessoas são os true burgueses. Você provavelmente... O Neymar não é burguês, pô. O Neymar, ele é tipo... Ele é um cara que ele tem dinheiro, ele tá no meio, mas ele não é burguês. Ele é um cara muito rico, mas ele não chega a ser burguês. Burguês é o cara que tem família, que tem fazenda, que tem a porra toda.
O Neymar, ele é um maluco que fez, tipo assim, muito dinheiro. Porque ele é um fenômeno à parte, entendeu? Esses caras que tem, tipo, fazenda, que são dono do agropecuário, que são os caras que tem 1 bilhão de fábrica, e é a mesma família que é dono de tudo há 200 anos, aí sim essas pessoas têm dinheiro, entendeu? Burguês é literalmente o true old money, velho. A gente tá falando de dinheiro de geração, família. É o dinheiro de geração. É você saber que, tipo, você tem um nível de riqueza que, tipo assim, o cara tem dinheiro para acaso a família dele, os netos, os bisnetos, os tataranetos, os netos dos netos. É que, ó, o herdeiro do herdeiro do herdeiro do herdeiro do herdeiro do herdeiro do herdeiro ainda vão ser milionários, bilionários. Esses são os true cara que tem dinheiro e que não que são os verdadeiros burgueses, pô. Nós temos que estar caminhando em direção à extinção da burguesia como classe. Sim. Né? A China se adequa a esse tipo de definição? Eu dou exemplos. Cada ano surgem mais bilionários na China. Uhum. Isso é expansão da propriedade privada? É. Toda grande empresa chinesa tem que ter uma célula do partido dentro. Isso é usufruto de propriedade privada? Não. A China recentemente baniu lucro na educação. Vi isso. Isso é você extinguir parcela da burguesia? É. Ou seja, Uhum. Caralho, cara. Ele Cara, tem que China isso quer dizer o quê, por exemplo? Que, tipo, sei lá, você não poderia cobrar pra ter reforço, as pessoas não poderiam ter, tipo, aula de inglês, por exemplo, seria gratuito. Ah, não tem, tipo, escola particular. Caralho, isso é insano, tá? Isso é insano, tá? Porra! Isso é insano. Porque a partir... Mano, nossa, isso é insano. Porra, isso é insano. Porque, mano, se você pensar... Eu vou falar porque, mano, minha mãe... Ó, minha mãe se fudia pra pagar escola particular pra mim. Porra! Não, isso aí é... Mano... Alexa. Isso foi tipo demanda popular, né? É? Os trabalhadores estavam falando, viu, tá complicado esse negócio de ensino privado, porque aí a gente tá criando Sim. uma desigualdade e tal. E a China foi lá, verdade, acabou. Não tem Não mais pode escola mais particular. lucro com a educação, é proibido. Caralho, isso é muito foda, porque você tá dando acesso à informação pra classe igualitariamente, né? Porque Sim. vai ver quanto que é cursar, sabe, medicina. Não é qualquer um que vai conseguir cursar. E aí vem o governo Bolsonaro, eu não lembro qual ministro que falou, a educação tem que ser pra poucos mesmo. Não sei se foi o Paulo Guedes, para essa coisa do É Paulo o Guedes. mesmo que disse que tava uma festa danada, Festa da danada, empregada é. indo pra Disney. Nossa. Isso é uma pessoa que... Cara, essas falas aí da empregada indo pra Disney, eu acho que foi um dos bagulhos mais bizonhos que eu já ouvi alguém falar, moleque. A perspectiva de que na sociedade vai ter gente que vai estar em cima e vai ter gente que vai estar embaixo. Sim. E o grande problema do topo é que o topo não cabe todo mundo, né? Pois é. Então mesmo se você almeja o topo, é falta de altruísmo também. E eu não digo que É eu tô- insano mesmo, mas lá na Venezuela é assim, sabia? Água e energia quem paga é o governo. Só que sempre falta. Passa de semana sem água e sem energia. Mas a gente tá falando de um país extremamente pobre com 1 bilhão de sanções que não consegue fazer negócio com ninguém no mundo, não é não? Porque tecnicamente, se a Venezuela não tivesse amarrada até o cu, pelo tanto que os Estados Unidos botaram no cu dos caras com as sanções em relação... Mano, sabe, é muito fácil de você pensar. Os caras... O que dá muito dinheiro? Petróleo dá dinheiro pra caralho. Os caras têm a maior reserva de petróleo do mundo, os caras são pobres. Não tem... Porra! Google? Tem Google em casa? Não bastou um vídeo. Eu tô falando que, tipo assim, não dá pra você usar a Venezuela de exemplo pra tudo que é ruim no mundo, sendo que, tipo, mano, os Estados Unidos literalmente botaram no cu dos caras pra caralho, porra. Porra, se a Venezuela pudesse, tipo, não tivesse toda arrombada por causa dos Estados Unidos, será que os caras não conseguiam, tipo, não estariam muito mais pica? Com certeza estariam muito mais pica, não é possível, pô. A gestão, obviamente, pode ser que importe pra caralho, porque eu não conheço a gestão, não moro lá. Mas, mano, eu sou da coisa assim, ó.
eu não acredito que americano faz nada, né? Estadunidense, no caso. Eu não acredito que americano, estadunidense, enfim, faça nada pensando no bem das pessoas que eles estão intervindo lá, velho. Pode ver, todos os lugares que esses arrombados entraram é sempre tipo assim, pô, vou te dar uma moral. Por que eles nunca vão dar uma moral nos países que não tem nada pra eles pegarem pra eles? Não é na guerra da Síria lá que os caras botaram, tem tropa americana até hoje. E a Síria também não tem petróleo pra caralho, não é isso? Então, mano, porra. Aí vem a fala do Biden falando lá que, mano, os caras queriam basicamente fuder com os caras até o ponto de tipo assim, guys, realmente tá insustentável, família. Vamos invadir. Aí depois que eles invadissem e eventualmente wipassem a porra do bagulho lá, o Trump que fala isso, na verdade. Aí eles invadissem e wipassem, tirassem os caras do poder, eles iam fazer o que com todo aquele petróleo? Não, rapaziada, relaxa que a gente vai fazer uma reforma, tá? A gente vai pegar tudo isso aqui e tá suave. Fica tranquilo que, mano, a gente vai só agora se tornar dono da maior... Com a tradução de wipear, mano, eu não sei o que os Estados Unidos iriam fazer. Mas, enfim, ia acabar com eles com o petróleo, só isso. Todo e qualquer marxista sempre é muito resistente em fazer juízo, né, de fazer juízo moral mesmo. É engraçado quando os liberais vão falar do marxismo, falam, Marx não gostava do capitalismo, porque Marx nunca disse que ele gostava ou deixava de gostar de nada, tá? Uhum. Porque o juízo não cabe, a gente analisa a realidade. Sim. Então, eu não tô falando do tipo de falta de altruísmo, é porque a gente inserido nessa sociedade desde a mais tenra infância, a achar que a gente tem que lutar por nós, sabe? E um dos sentimentos do realismo capitalista, inclusive do livro do Mark Fisher lá, que a gente recomenda o tempo todo, é ele falar que uma das perspectivas do realismo capitalista é, cara, se não dá pra gente vencer o sistema, então eu tenho que estar em cima dele, sabe? Se não dá pra gente ter uma sociedade cooperativa, então eu tenho que ser o que oprime, sabe? Sim. E aí a gente é forçado. Cara, isso aqui é muito true também. Cara, sei lá. Tem suas verdades o comunismo, tá? Ou seja lá o que a gente tava presenciando aqui. Enfim. Mano. Fique com Deus, tá? E é isso. Uma boa noite a todos. Valeu aí, meus amigos comunistas. Mas enquanto o comunismo não chega, tá? Vamos aproveitar. Aproveitar não, né? Porque vocês não têm a oportunidade de aproveitar isso, só eu. Vamos continuar aí apoiando o pai para ele vir subindo nos charts, poder comprar minha propriedade privada, para eu poder ter mais propriedades privadas e aí poder alugar para outras pessoas e fugir de toda a ideia, né? Essa é a verdade. Então, sustentem o L, mandem o sub no canal, porque enquanto essa ideia maravilhosa não se torna realidade, eu ainda posso construir o meu patrimônio, entendeu? Sair do aluguel. Mano, vocês não querem tanto que o movimento dê certo? Então, dá sub aí pra eu poder ter a minha própria propriedade, que eu não vou querer comprar outra. Vamos começar assim? Porque ele falou que a gente não pode ter um pensamento antes do bagulho acontecer. Então hoje eu acho que o aluguel ele é errado, porque pô, tem alguém ganhando dinheiro pra eu poder morar. Quando eu comprar meu apartamento, eu posso pensar em outras formas de gastar o dinheiro que vocês me dão. Vamos fazer isso acontecer, por exemplo, putas